Salmos, irmãos, pode deixar bem baixinho, obrigado, viu? 124. Amém, irmãos? Amém. O título diz assim, o tema: só Deus pode livrar o seu povo. Versículo 1 em diante diz assim: se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Versículo 6: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, o laço quebrou-se e nós escapamos. Irmão, vamos fazer uma oração? Senhor Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Senhor não é o homem, é o princípio, o fim, aquele que era, que está de Deus Todo-Poderoso. A sua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu preciso da tua graça, Senhor. Não é, Senhor meu Deus, pelo merecimento, é pelo teu favor imerecido. Coloca brasa de fogo nesse altar, envia o teu anjo nessa casa, Senhor. Joga por terra, Senhor, todo o mal, toda a fúria do inimigo, Pai, todo o obstáculo, toda a barreira, Senhor. Toma a minha direção, toma a minha vida. Muda, Senhor, o ambiente, muda a atmosfera, Pai. Orianda, lavacanta, lavasterianda. Senhor, toma a direção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os irmãos podem sentar, irmãos. Os irmãos, se puder aplaudir Jesus, pode aplaudir. Louvado o nome do Senhor. Irmãos, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, eu posso dizer para a igreja que a Bíblia, irmãos, ela nos conta as coisas que aconteceram, as coisas que estão acontecendo e também as coisas que irão acontecer. Louvado o nome do Senhor. A Bíblia fala, irmãos, uma passagem bíblica. A Bíblia fala, irmãos, no tempo de um profeta por nome de Eliseu. A Bíblia vai dizer, irmãos, que havia, irmãos, guerra constante às outras nações contra o povo de Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que naquele tempo, irmãos, o povo de Deus, ele tinha os seus inimigos. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que no tempo de Eliseu, o povo inimigo, a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles tramavam, eles arquitetavam projetos, irmãos, eu posso dizer assim, para prejudicar o povo de Deus. A Bíblia vai dizer que os filisteus, eles começaram a armar ciladas. O povo filisteu começou a armar armadilha para o povo de Deus. O povo filisteu, ele começou a preparar, irmãos, eu posso até dizer, o laço do passarinheiro, para de certa forma tramar, armar contra este povo, contra esse pequeno povo, irmãos, que deixa a tua casa numa quinta-feira para buscar Deus. Esse povo, irmão, que deixa a tua casa é para buscar o homem lá de cima. Louvado o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o inimigo estava tramando. A Bíblia vai dizer que o inimigo estava armando, tramando contra o povo. E a Bíblia vai dizer, igreja, que Deus, ele falava para o profeta Eliseu: ei, diga para o povo
aquele caminho tem uma cilada. O Deus ele falava para o profeta: avisa o povo, fala que o povo, porque o inimigo está armando cilada. Eu começo a entender, irmãos. Muitas das vezes a gente nem percebe, mas Deus ele está cuidando da minha vida. Muitas das vezes a gente não está enxergando, mas a mão de Deus está cuidando da tua vida, está cuidando da tua casa. Ei, Deus ele continua o mesmo, irmãos. Ele continua cuidando de você. Ele continua cuidando de você. Ei, ele continua cuidando de você. A Bíblia diz, irmãos, eu nem ia falar isso, mas está vindo na minha cabeça, eu vou falar. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Esther, ela não tinha pai, não tinha mãe. Esther não foi criada com um tio. Louvado, ela não tinha mãe, ela não tinha pai, mas ela tinha um Deus que cuidava dela. Ela tinha um Deus que zelava pela vida dela. Ei, você não está sozinho. Você não está sozinho, ei. O dono de Deus está te vendo. O dono de Deus está te vendo. O dono de Deus está em todos os lugares. Ei, Deus está cuidando de você. Ei, você não entrou por essa porta por acaso, não. É Deus que te trouxe aqui. É o homem lá de cima. Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele está cuidando de você. Você nem sabe, mas Ele está dando livramento. Você nem sabe, mas Deus Ele está te guardando. Você nem sabe, mas Deus está zelando pela tua vida. Ele está zelando pela tua vida. Ele está zelando pela tua vida. Você acredita? Glória a Deus. Você acredita? Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia Sagrada fala que havia um jovem, e esse jovem, irmãos, ele não tinha estrutura. Esse jovem ele não tinha aparência. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o seu pai Jessé tinha os seus outros filhos, e os outros filhos tinham estatura. Os outros filhos serviam o exército, irmão, do rei Saul. Eram homens de utilidade, eu posso dizer assim. E a Bíblia vai dizer que havia o menor era desprezado. O menor não tinha valor. O menor pegaram ele e colocaram no campo para cuidar de ovelha. O menor, aleluia, colocaram ele no anonimato. O menor, ele era desprezado. O menor, ele não tinha valor. Pegaram ovelhas e entregaram na mão de Davi. E o que me chama a atenção, irmãos, que quando é entregue na mão de Davi, Davi, ele zela por aquilo que foi entregue na tua mão. A Bíblia vai dizer que Davi, ele cuida. A Bíblia vai dizer, irmãos, que entregar ovelhas, Davi está fazendo o teu melhor. Davi está fazendo o teu melhor no campo. Eu fico imaginando, irmãos, que os cuidados de Davi. A Bíblia vai dizer que na mão de Davi tinha um cajado, não tinha autoridade na mão de Davi. A Bíblia vai dizer que ele era rejeitado diante dos seus irmãos, era rejeitado diante do teu pai, e deram um cajado na mão dele e mandou ele cuidar de ovelha. E o que me chama a atenção, irmãos, eu posso imaginar o zelo de Davi. Eu fico imaginando, irmão, se entra, irmão, numa ovelha ali com espinhos, uma ovelha machucada, uma ovelha enferma, uma ovelha com comportamento esquisito. Eu fico imaginando, irmãos, que Davi estava atento. Eu fico imaginando, irmãos, que os olhos de Davi, irmãos, ele estava cuidando do rebanho do papai. Ele estava zelando, irmãos, das poucas ovelhas do teu pai Jessé. Mas ele era desprezado. Ele estava lá no campo, ninguém estava vendo ele. Talvez o homem não estava vendo Davi. Talvez parecia que Davi estava escondido. Talvez parecia que Davi não tinha valor. Ei,
Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que o Deus do céu estava vendo Davi. O Deus do céu estava vendo aquele que ninguém dava valor. O Deus do céu, Ele estava vendo o zelo de Davi. O Deus do céu estava vendo as aflições de Davi. O Deus do céu, irmão, estava vendo o cuidado de Davi. Eu fico imaginando que Deus estava olhando lá de cima e estava dizendo: ei, eu tenho coisa boa para você. Deus estava olhando o menorzinho, Deus estava olhando o rejeitado, Deus estava olhando o desprezado e estava dizendo: eu tenho coisa boa para você, eu tenho coisa boa para você. Eu tenho, irmão, se você não acredita, eu já estou acreditando, Deus está olhando do céu e está olhando aí e está dizendo: eu tenho coisa boa para você, eu tenho coisa boa para você, eu tenho coisa grande para você. Louvado o nome do Senhor. Louvado o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia fala que Davi no anonimato, Davi sem amigo, Davi não tinha amigo. Davi está no campo, está passando por desafios. Davi está no campo e está passando pelo anonimato. E a Bíblia vai dizer que Deus estava vendo tudo, Deus estava vendo o secreto, Deus estava vendo o oculto, Deus estava vendo, irmãos, o coração. Deus, Ele vê o coração do homem. A Bíblia fala, irmãos, que o povo pediu um rei, mas aquele homem não tinha um coração, irmãos, voltado para o Senhor. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que o próprio Deus vai escolher. Não foi o homem que te escolheu, o próprio Deus vai escolher. E Deus vai falar para o profeta Samuel: ei, vai na casa de Jessé. A Bíblia diz, irmãos, que o profeta começou a olhar Eliabe, começou a olhar Samar, começou a olhar Abinadab, e ele dizia: certamente é esse o escolhido do Senhor. E Deus vai dizer: ei, eu não olho a aparência, Samuel, mas eu olho o coração, eu olho o coração do homem, eu conheço o segredo do homem, eu conheço a intenção do coração do homem. E vai à casa de Jessé, vai até a casa de Jessé. A Bíblia vai dizer, irmãos, que passaram o jovem, passaram Eliabe, passaram Abinadab, Samar, passaram o jovem, mas não era nenhum deles. Não era nenhum deles. E o profeta vai dizer: mas acabaram os seus jovens. E Jessé vai dizer: ainda tem o menor, ainda tem o desprezado, ainda tem aquele que ninguém dá valor. E Deus vai mandar dizer: então manda chamar, ele, porque é esse que eu tenho escolhido. Então manda chamar esse, porque é esse que eu vou levantar. Então manda chamar esse, porque é esse que vai fazer a diferença. É esse que eu tenho escolhido. Ei, o seu negócio nessa noite é com o homem lá de cima. Ele te viu, ei, ele te viu, ele te viu. E ele está interessado em você. Ele está interessado em você. Ele está interessado em você. Ele está interessado. O profeta vai dizer: então manda chamar o menor. Então manda chamar o menor. E ninguém vai sentar na mesa. E ninguém vai sentar na mesa até ele chegar. Ninguém vai sentar na mesa. Louvado o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando Davi chega diante dos teus irmãos, a Bíblia vai dizer que a palavra do céu, a palavra vinda do céu, era para ungir o menino para uma posição de honra. A palavra do céu era para pegar o desprezado e colocar no lugar de honra. A palavra do céu era para pegar aquele que está lá embaixo e colocar lá em cima. A palavra do céu é para confundir. A Bíblia vai dizer que Deus pega as coisas loucas deste mundo. É aqueles que não são. É aqueles que não são. É para confundir aqueles que são. Ele pega. A Bíblia vai dizer, irmão, que a palavra direcionada do céu era de
de honra. A palavra que vinha do céu era de honra. E se você acredita nisso, a palavra de Deus essa noite para você é palavra de vitória. Graças a Deus. A palavra é de vitória. Irmão, eu costumo dizer que se o profeta fazer promessa por ser desse tamanho aqui, não é Deus não. Porque o que Deus faz, irmão, é absurdo. Deus não tem promessa pequena para ninguém, é só coisa grande. É só coisa poderosa. Louvado o nome do Senhor. Irmãos, eu posso dizer para a gente que Davi ele tomou posse. O profeta liberou a palavra e Davi estava dizendo: eu tomo posse, eu tomo posse, eu quero viver coisas poderosas, eu quero viver coisas poderosas, porque Deus ele tem coisas grandes para você. O que Deus tem para você é maior, o que Deus tem preparado para você é melhor. No livro de Isaías está escrito: os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, os meus pensamentos são mais altos. Irmão, só basta nós dizer para Deus: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Deus tremendo. Irmãos, mas o que me chama a atenção, a Bíblia vai dizer para os irmãos que Davi não gostou. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi recebeu uma palavra profética. Mas os próprios que estavam ao teu redor, os seus próprios irmãos, eles não acreditaram. Talvez eles zombaram, talvez eles falaram: mas o profeta errou. O profeta errou. Aleluia, louvado o nome do Senhor. A Bíblia diz no livro de profeta Malaquias que naqueles dias, irmãos, o inimigo do homem vai ser da sua própria casa. O inimigo do homem, irmão, do próprio que vai armar laço, vai ser da própria casa. Vai ser pessoas que andam do teu lado, mas não vai torcer por você. Vai ter pessoas que vai andar do teu lado, mas ele não quer ver a tua vitória. Vai ter pessoas que vai andar do teu lado, mas não vai acreditar no que Deus tem para a tua vida. A Bíblia diz, igreja, a Bíblia Sagrada diz que havia um gigante, um filisteu, e ele afrontava o povo de Deus. Ele dizia: aí tem homem aí para pelejar comigo. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que o teu pai Jessé mandou Davi ter com teus irmãos com um pedaço de pão, com água, com leite. E os seus irmãos, vendo Davi, eles desprezaram Davi. Eles diziam para Davi: nós conhecemos o teu coração malicioso. Nós conhecemos o teu coração malicioso. Louvado o nome do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer para a igreja que nessa noite a gente não venha perder o foco. Se alguém não acreditar na tua vitória, irmão, continua marchando. Se alguém não acreditar no teu milagre, continua caminhando. Davi, ele não deu ouvidos. Ele não deu ouvidos. Ele não deu ouvidos à palavra negativa, irmãos. Ele não deu ouvidos à palavra contrárias. Mas ele foi em frente. Ele foi em frente. E não foi diferente de José. José, ele teve um sonho, ele contou para os seus irmãos ficaram aborrecidos. Os seus irmãos ficaram aborrecidos. Louvado o nome do Senhor. E os próprios irmãos que armaram cisterna. Os seus próprios irmãos armaram armadilhas. Mas eu quero dizer para a igreja, quando Deus ele tem um projeto na vida do homem, irmãos, quando Deus ele tem um projeto na vida da mulher, ninguém pode impedir. Quando Deus ele tem um projeto na vida do homem e da mulher, ninguém pode impedir. A
A Bíblia está escrita, irmãos, que havia um profeta por nome de Balaão. A Bíblia diz, irmãos, que Israel estava próximo de receber a sua vitória. E a Bíblia vai dizer que o rei dos Moabitas mandou chamar esse profeta por nome de Balaão. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que deu a ordem ao profeta para ele profetizar contra Israel. E a Bíblia diz, irmãos, que o profeta ele recusa, ele vai dizer: ei, eu vou dizer somente o que Deus mandar. E Balaque, irmãos, ele vai pagar uma oferta, vai pagar um preço. E aquela oferta, irmãos, encheu os olhos do profeta, encheu os olhos de Balaão. A Bíblia diz, irmãos, que Balaão ele monta numa jumenta e ele está caminhando montada na jumenta. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que a jumenta ela está caminhando. Mas chega um período, irmãos, que a jumenta ela começa a tropeçar, a jumenta ela para, ela não vai avante. E o profeta, irmãos, ele desce da jumenta, ele esburra a jumenta. Ele monta na jumenta de novo e ele começa a caminhar. Ele começa a caminhar para ter com Balaque. E a Bíblia diz, irmãos, que pela segunda vez a jumenta ela freia. E ele espanca a jumenta de novo. Ele espanca a jumenta de novo. E a Bíblia diz, irmãos, que ele monta na jumenta e está caminhando. E pela terceira vez a jumenta ela para, ela freia. E quando o Balaão ele vai espancar a jumenta, a Bíblia vai dizer que a jumenta vai falar com voz de homem. Ela vai dizer: homem, tu não está vendo, olha, o anjo que está com uma espada, olha, preste para cortar a tua cabeça. Louvado o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando o profeta ele vê o anjo, ele teme. Irmão, Deus está dizendo nessa noite que ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir, irmão, a tua vitória. Ninguém pode impedir a tua vitória. Não tem inferno que pode impedir. Aleluia. O único que pode impedir, irmãos, o único que pode impedir é se nós desistirmos. Você só não vai receber se você desistir. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Balaão ele chega até Balaque, é levantar os altares. E Balaão ele vai dizer que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Irmãos, é impossível que Deus não cumprir. É impossível que Deus não cumprir. Mas a gente precisa ir avante. A gente precisa ir avante. A Bíblia diz, irmãos, a campanha que nós estamos, o laço quebrou. Se você chegou até aqui, se você chegou aqui, Deus tem coisa com você. Deus, Ele tem coisa boa para você. Eu posso dizer para a igreja aí, graças a Deus. Irmãos, quantos livramentos Deus me deu. Eu me lembro, irmãos, uma vez eu cheguei na minha casa e o inimigo ele era uma cilada contra a minha vida. Eu trabalho com vendas. Glória. E o rapaz ele ficou armado esperando eu voltar. E quando ele voltou, irmãos, quando eu voltei, quando eu abri o portão, ele entrou comigo com a arma na minha cabeça. E eu dizia: Senhor, o Senhor vai me levar hoje. Eu falei: Senhor, o Senhor vai me levar hoje. E eu me lembro, irmão, que eu gritei, meu familiar, falei: tem ladrão aí. E o ladrão, irmão, ele bateu a arma na minha cabeça. E não foi essa única vez, não. Teve uma outra vez, irmão, que o inimigo também armou lá a cilada. E nessa cilada, irmão, o rapaz deu até um tiro para tirar a minha vida. Mas a bala não pegou. Mas a bala não pegou. Muitas das vezes você entrou por essa porta dizendo: mas foi sorte.
Mas foi sorte, irmão, não foi sorte. Não foi sorte, foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus te preservando. Foi a mão de Deus cuidando de você. Foi a mão de Deus, irmão, zelando pela tua vida. Eu me lembro, irmãos, alguns anos atrás, eu nem era da igreja. Eu me lembro, irmãos, que eu mexia com coisa errada, mexia com tráfico de droga. Eu tinha comprado um carrinho, irmão, estava tudo feliz. E naquele dia, irmão, eu estava consumindo bebida alcoólica numa firma que a gente trabalhava. E eu me lembro, irmão, que nós voltando embora da firma e estava em alta velocidade. E aquele carro, irmão, no meio da pista, ele jogou o pneu de trás, irmão, ele capotou num viaduto, deu várias voltas. E o carro, irmãos, quase caiu dentro do rio, mas uma árvore fininha, irmãos, parou o carro. E os 4 que estavam comigo dentro do carro, irmão, foi para o hospital de Maca. É só eu, irmãos, que abri a porta e saí correndo, só eu não fiz nenhum arranhão. Irmãos, Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Ainda que alguém não queira a tua vitória, ainda que alguém queira impedir, não tem como impedir. O que é seu é seu. O que é seu é seu. O que Deus tem para você é para você. Quando Samuel chegou até a casa de Davi, o negócio era para Davi. Louvado o nome do Senhor. Irmãos, mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer: mas é necessário que a gente venha permanecer. É necessário, irmãos, que nós venha buscar. A Bíblia diz, irmãos, no Salmo 124, se não fosse o Senhor, aleluia, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. A nossa alma, Deus, Ele preservou a nossa vida. Deus, Ele preservou a nossa vida. Deus, Ele guardou a nossa vida. Louvado o nome do Senhor. Eu acredito, irmãos. Eu acredito que Deus, Ele tem um projeto, irmãos, para cada um de nós. Mas eu posso dizer, irmãos, que na vida de cada um é de um jeito. Na vida de cada um é de um jeito. Eu posso dizer, irmãos, que cada um tem um desejo no seu coração. Talvez a gente fala: Senhor, eu preciso dessa vitória. Senhor, eu preciso dessa bênção. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos. A Bíblia nos ensina, irmãos, que as bênçãos virão sobre nós. Não é nós que precisa correr atrás das bênçãos. Eu quero dizer para a igreja: se a gente buscar a Deus, se a gente somente não se esforçar para buscar a Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas Deus fará por nós. A gente não precisa correr atrás das bênçãos, mas as bênçãos vai correr atrás de nós. Mas aleluia, é preciso, irmão, de nós buscarmos ao Senhor. É preciso, irmão, que nós buscarmos o Senhor. Eu posso dizer, igreja, que Deus, Ele continua o mesmo. Deus, Ele continua o mesmo. Eu me lembro, igreja, o irmão falou aqui que muitos são emocionador. Eu não conhecia, irmãos, a palavra de Deus. Eu não conhecia, irmãos, a Bíblia Sagrada. Eu fui conhecer, irmãos, a palavra de Deus só dentro de um presídio. E aleluia, eu era uma causa perdida. E minha mãe falou: Deus, meu filho não tem mais jeito. E entregou, irmãos, nas mãos de Deus.
E passou um tempo, irmão, eu fui parar lá no presídio. Eu fiquei um ano lá, irmão, no presídio, na criminalidade, perdido, derrotado. E eu ainda achava que era o bom. Eu ainda achava que era o cara. A família toda destruída, irmão, eu não queria saber de Deus, de igreja de jeito nenhum. Alguém falasse para mim de Jesus, de homem de cruz, eu ia falar, rapaz, eu não sou nem dessa época. Mas chegou um período, irmãos, tinha passado um ano e alguns meses, eu fui condenado 2 anos. E eu cheguei, irmão, no raio de condenado, e quando eu cheguei lá, tinha um jovem que pregava a palavra. Tinha um jovem que falava da palavra de Deus, e quando eu vi aquele jovem, eu pensei comigo, mas esse jovem ele é diferente. Eu costumo dizer, irmãos, que quando eu olhei para ele, eu falei, rapaz, esse menino aí é mais bonito. E a partir daquele momento, irmãos, eu comecei a buscar Deus. A partir daquele momento, irmãos, eu comecei a frequentar os cultos. E quando nós começamos a frequentar os cultos, irmão, Deus ele nos faz promessa. Deus ele nos fala coisas grandes, coisas poderosas. Ele nos fala coisas poderosas. Eu me lembro, irmãos, os irmãos veio viajando, mas os irmãos não sabem. Eu me lembro, irmãos, que há uns 3 anos atrás, quando eu comecei, irmãos, a falar da palavra de Deus, com pouca sabedoria, até hoje nós somos pequenininhos, mas no meu coração ardia um desejo de falar da palavra de Deus. Eu olhava as pessoas falando da palavra de Deus, irmãos, e aquilo ali, aleluia, me chamava a atenção. Eu também queria falar da palavra de Deus. E eu me lembro, irmãos, há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu fui convidado, irmãos, para pregar num ponto de pregação em Mogi Guaçu. E naquela noite, irmãos, eu tive um sonho. Aquela noite eu tive um sonho. E eu sonhava, irmãos, que eu estava dentro de um avião. E eu vi, irmãos, a aeromoça falando: senhores passageiros, apertai os vossos cintos, porque nós passaremos por uma breve tribulação. E eu vi, irmãos, naquele sonho, o avião ele dava uma balançada, e eu acordava. E quando eu vi, já passava aquela tribulação. E quando eu acordei, irmãos, eu estava com aquilo na cabeça. Eu estava com aquilo na cabeça. Eu me lembro que eu pregava naquela noite, mas eu não entendia. Eu pregava naquela noite, mas eu não compreendia. Mas Deus estava falando para mim, filho meu, os meus projetos são maiores do que o seu. O que eu tenho para a tua vida é maior. O que eu tenho para a tua vida é maior. O que eu tenho para a tua vida é maior. Irmão, Deus não quer saber do teu passado. Para Deus não interessa o que você passou, por onde você andou. Mas para Deus, irmão, Ele quer escrever uma nova página na tua vida. Ele quer escrever uma nova página na tua vida. Ele quer te pegar do anonimato. Ele quer te pegar lá, irmão, da onde ninguém te dá nada. Ele quer te pegar lá e te colocar no lugar de valor. E te colocar no lugar de valor. Ele quer te colocar em lugares poderosos. Ele quer te colocar em lugares poderosos. Pelo amor de Deus, é noite que você levantar a tua cabeça. Você não veio buscar uma imagem de escultura. Você não veio clamar uma imagem de gesso, que tem olhos, mas não vê, que tem mão, mas não pega, não. Você veio buscar o Deus que tem identidade. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus que mandou Samuel na casa de Jessé e falou para Davi: você está no campo, mas tu vai ser rei. Tu está cuidando de ovelha, mas tu vai cuidar de povos, vai cuidar de nações. Deus estava dizendo que eu tenho é maior. O Deus que eu prego nessa noite é o que falou para Abraão: Abraão, a tua semente vai ser como as estrelas do céu, vai ser
José, o sol e a lua e as estrelas, elas se prostravam, e José lhe contou o sonho, seus irmãos não se alegrou. José lhe contou o sonho, seus irmãos não se alegrou. Eu quero dizer nessa noite, hein, vai ter pessoas que não vão acreditar em você, vai ter pessoas que não vão acreditar, mas se Deus falou, fica tranquilo. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou que tu vai ser pregador e acabou. Vai ser e acabou. Se Deus falou que vai salvar, que vai curar, que vai libertar, irmão, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir, pelo amor de Deus. Ninguém pode. Irmão, pode falar o que quiser. Se Deus falou, acabou, está falado. Louvado seja Deus. E eu falava até para o povo da igreja. Eu falava para o povo, eu vou ir lá para o Paraná. Eu falava para o povo, eu vou lá para Santa Catarina. Eu falava para o povo, eu vou lá para o Rio de Janeiro. E o povo zombava de mim. E Deus falava para mim, filho meu, pode zombar hoje, mas vai chegar uma hora que vai acabar a graça. Vai chegar uma hora que vai acontecer. Porque o que Deus fala não está falado. O que Deus te prometeu vai acontecer. O que Deus te prometeu vai acontecer. O que Deus, irmão, e se Deus não falou nada, irmão, mas eu não tenho promessa, eu não tenho nenhuma palavra poderosa, mas eu tenho uma palavra poderosa para você. É no livro de Jeremias 33:3, clame a mim, eu te responderei, eu vou te anunciar-te-ei. É coisas poderosas, é coisa grande. Irmãos, eu posso dizer que a maior vitória é a nossa família. O primeiro que não vai na igreja na minha casa fui eu. Depois de mim foi minha mãe. Depois foi a minha cunhada. Depois foi a minha irmã. O meu padrasto estava com uma enfermidade na cabeça, não queria ir para a igreja de jeito nenhum. Não queria ir para a igreja de jeito nenhum. E eu falava para ele, pai, vamos para a igreja. Abri a geladeira da minha casa, cerveja sem álcool. Eu falei, esse homem quer morrer mesmo. Está com uma enfermidade na cabeça, quer beber cerveja sem álcool, pelo amor de Deus. E eu falo, Senhor, meu pai é falecido, é meu padrasto. Eu falo, Senhor, estou fazendo a tua obra, mas o meu padrasto precisa de um milagre. Eu estou fazendo a tua obra, mas eu tenho alguém doente em casa. E esses dias eu recebi a notícia que está indo para a igreja. Está indo para a igreja, vai vir um por um. Ei, Deus está interessado na tua casa. O laço vai quebrar. Aleluia. O fracasso vai quebrar. É noite do fracasso cair por terra. É noite de você levantar a tua cabeça. Se você não recebeu ainda, fica tranquilo. Se você não recebeu ainda, fica tranquilo. Somente marcha. Eu costumo dizer, não adianta, não preciso subir aqui para falar palavras difíceis. Eu não preciso aqui subir para falar palavras difíceis, não. Eu só posso falar para você que você tem que entrar por essa porta com o coração para buscar a Deus. Você tem que entrar por essa porta e falar com o homem lá de cima. É para falar com o homem lá de cima. E se Deus quiser usar os vasos aqui na terra, Ele usa. Porque a palavra de Deus está escrita: creia nos meus profetas e prosperareis. Creia nos meus profetas e prosperareis. Creia nos meus profetas e prosperareis. Deus tremendo. Louvado o nome do Senhor Jesus, aleluia. Aleluia, louvado o nome do Senhor. E a campanha é: o laço quebrou. O laço quebrou. Eu gosto, irmão. A Bíblia fala de Gideão. A
Bíblia diz, irmãos, que o Gideão ele era o menor da tribo. E Deus, irmãos, foi capaz de enviar o anjo para ter com Gideão. Deus vai falar: o Senhor é contigo, varão de valor. Gideão, irmãos, ele vai dizer: mas como que o Senhor é conosco? E Deus vai dizer: vai nessa tua força, Gideão. Vai nessa força, Gideão. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Deus deu uma ordem para Gideão: ei, tu vai livrar o povo. Tu vai livrar o povo, mas tem um porém, Gideão. Tem um porém, Gideão. Você tem que derrubar o poste ídolo do teu pai. Tem um porém, Gideão. Você tem que derrubar a imagem de Baal. Tem um porém, Gideão. Aleluia. A gente, irmão, tem que colocar a mão no arado. Tem um porém, igreja. Se nós ficar de braços cruzados, nós não recebe. Tem um porém, irmãos, que nós precisamos falar com Deus. Esse dia eu falei na igreja. Eu falei para Deus: Senhor, eu não quero ir na tua igreja falar para o povo aí, tem que orar. Eu falei para Deus: eu não quero ir na tua igreja falar para o povo que tem que buscar, que tem que ir para a igreja, não. Mas eu quero falar para a igreja aí. Se no seu coração ardeu o desejo, se no teu coração ardeu um desejo de você entrar por essa porta e falar: Senhor, eu estou aqui. Glória. Senhor, eu estou aqui na tua casa. A Bíblia diz assim, irmãos: a minha casa é casa de oração. Glória. A minha casa é casa de Deus. É casa onde nós falamos nossos problemas para Deus. É aqui que nós falamos nossas necessidades para Deus. A Bíblia fala, irmão, de uma mulher que ela precisava de um milagre. Ela precisava de um milagre. E ela foi buscar o teu milagre na casa de Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que todo ano ela estava em Siló. E ela falava para Deus: eu preciso do milagre. Ela falava para Deus, ela mostrava, ela falava: Deus, eu quero assim, assim assado, eu quero dessa forma. Ela falava para Deus. Você pode falar para Deus da maneira que você quer. Você pode falar para Deus: Deus, me dá sonhos, me dá visões. Eu costumo dizer, irmãos, eu vejo muito o povo correndo atrás de revelação. Deus vai revelar o profeta. Aí é o profeta tal, então eu vou ir. Irmão, mas quem tem intimidade com Deus não precisa de profeta, não. Quem está ligado com Deus, irmão, você fala com Deus, o próprio Deus que responde. Você fala com Deus e Deus fala contigo. Você fala com o céu, e o céu vai buscar uma maneira de te responder. Ele vai buscar uma maneira de te responder. Não precisa, irmão, não precisa. Deus, ele só quer que nós fica ligado. Deus, ele só quer que nós fica ligado. Deus, ele só quer que nós fica ligado. Eu falei isso aí numa igreja, eles não gostaram, mas eu não estou nem aí. Eu falo mesmo, o negócio não é nós e Deus. O negócio é intimidade com Deus. Fala com os céus, fala com os céus, fala com os céus, fala com os céus. Entra na igreja e fala: o Senhor precisa falar comigo. Ele quer falar com você. Fala com Ele que Ele vai falar com você. Ele vai buscar a melhor maneira de te responder. E eu posso dizer para a igreja aí que até no silêncio Deus fala. Até quando Deus está calado, Ele fala. Até quando Ele está calado, Deus fala. A Bíblia diz, irmão, no livro de Isaías 64, versículo 4, que desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele estão. Paulo, ele vai dizer na tua carta que ele não sabe a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus. Ele não conseguia expressar o amor de Deus pela minha e pela tua vida. Irmãos, a Bíblia diz que também Jesus fizeram um laço para Jesus.
A Bíblia diz que uma mulher foi pega em adultério. Jesus estava no Monte das Oliveiras. Pegaram aquela mulher, levaram diante de Jesus. Levaram diante de Jesus e falaram: mestre, o que é que tu dizes? Mas a intenção daqueles homens era prejudicar Jesus. A intenção daqueles homens era que Jesus falasse uma palavra errada. Buscaram, irmãos, aleluia, agir contra Jesus, armaram contra Jesus. E eu quero dizer para a igreja: o responsável da tua vitória é você mesmo. O responsável da tua vitória é você mesmo. Não é o pastor que não foi na tua casa. Não é o irmão que não orou. Não, irmão, o responsável da minha vitória é você, sou eu. Nós que somos o responsável. Nós que somos responsáveis. Irmãos, então que a gente venha continuar buscando. Que dia que tem culto aqui, pastor? Terça e quinta. Culto toda terça e quinta. Eu acredito, irmãos, que vai ter homens, vai ter mulheres de Deus aqui. Homens e mulheres de Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nem só de pão viverá o homem, Glória a Deus. mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Deus, Ele trouxe um pregador aqui para dizer para você: Deus, Ele é especialista. Ele é especialista em honrar o menor. Ele é especialista em honrar o desprezado. Somente busca, meu irmão. Somente busca. A Bíblia diz, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que Jacó estava no vale. Jacó estava no vale, estava difícil a situação de Jacó. Ele ia ter que voltar, irmãos, para a casa do teu irmão, e ele tinha algo para ser resolvido. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele fez questão de estar sós. Ele fez questão, irmãos, de estar no deserto, de estar no vale. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que naquele deserto, naquele vale, ele foi para buscar Deus. E naquele vale, a Bíblia diz que ele encontrou com um anjo. E ele segurou aquele anjo, irmãos. Jacó, ele segurou aquele anjo, ele falava: eu não te solto. Jacó, ele dizia: eu não te solto até tu me abençoares. Eu não te largo até tu me abençoares. É como Pedro, irmão. Pedro viu o milagre de Deus. Pedro não queria só ver, não. Pedro falou: eu quero levar esse Jesus para minha casa. Eu quero que Jesus vá para minha casa. Irmãos, que nessa noite a gente venha agarrar com Jesus. O laço quebrou até que Ele nos guardou. Até que Ele nos guardou. Eu falei do livramento, mas tem muito mais. Louvado o nome do Senhor. Pedi para os irmãos se colocar de pé, igreja. Quero fazer uma oração junto com a igreja. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Senhor, aqui está o teu povo, Pai. Aqui está a tua igreja. A sua palavra diz, Senhor, que a palavra que sair da tua boca, ela não volta vazia. Senhor, quantos livramentos tu nos deste, Pai. Eu creio que o Senhor tem coisas ainda maiores para nós. Eu creio que o Senhor tem vitória para cada um de nós. Senhor, muda essa história, Pai. Esse homem que entrou sem esperança. Essa mulher que entrou angustiada, triste, deprimida. Essa mulher que está buscando uma resposta da tua parte. Senhor, dá vitória para ela. Joga por terra toda a opressão maligna. Joga por terra toda a opressão do diabo. Joga por terra toda a palavra contrária, porque ninguém pode impedir, ninguém pode revogar, Senhor. A tua palavra diz que ainda antes soubesse que tu és. E ninguém pode fazer escapar da tua mão, e operando Deus, ninguém pode impedir, Senhor. Honra, Pai. Honra cada irmão que entrou por essa porta. Abençoa, Senhor. Cura o doente, cura o enfermo. Abre as portas, liberta, transforma. Faz a obra por completo. Faz a obra por completo. Louvado o nome do Senhor. Irmão, vou passar para o pastor. A igreja pode aplaudir Jesus.